No capítulo 519, página 21, Poa Marigold, ao ver o Luffy utilizando o Haki do Rei em Amazon Lily, diz que ele tem a disposição de se colocar acima dos outros. Ela também vai citar as qualidades de um rei, que será mencionado novamente muitos anos depois, no capítulo 782. Nesse momento, Treble diz que possuir o Haoshoku Haki é um sinal de que Doflamingo possui as qualidades de um rei. E depois de estudar durante muito tempo esse tema, eu sinto que encontrei um padrão de quem possui essa habilidade. Foi exatamente a fórmula que eu segui, para fazer o vídeo do Haki do Rei do Zoro, que eu lancei há quase 4 anos e depois de algum tempo, no capítulo 1010, se tornou realidade. Então vem comigo para esse vídeo, eu sou o Lipe, deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora agora provar de uma vez por todas que sim, Sanji irá despertar, ou até quem sabe já tem, o Haki do Rei. Simbora! Rayleigh, no capítulo 597, página 16, diz que o Haki do Rei é a habilidade de se sobrepor à vontade de seu oponente, e acrescenta que ela pode ser encontrada com mais facilidade em pessoas que fazem seus nomes serem reconhecidos por todo mundo: Shanks, Kaido, Big Mom, Gold Roger, Barba Branca e outros. E para fechar, o Rei das Trevas conclui: o Haoshoku Haki é a manifestação do espírito dos seus usuários e só pode ser fortalecido pelo crescimento pessoal do indivíduo. E através dessas importantíssimas informações eu listei 5 pontos ou características, para alguém ser usuário do Haki do Rei ou pelo menos despertar a habilidade. 1. Disposição para se sobrepor aos outros. 2. Ter potencial para ter seu nome reconhecido mundialmente. 3. Possuir as qualidades de um rei. 4. Manifestação do espírito. E 5. Outros indícios e erros comuns. 1. Disposição para se sobrepor aos outros. Por mais que a ambição do Sanji pareça menos relevante que a de Zoro ou de Luffy, precisamos voltar ao seu passado para notar o quão poderosa é a sua vontade. Por mais que muitas vezes mal interpretado, o Sanji quando criança sempre foi obstinado e não era de evitar conflitos. Ele pode ter sido intimidado por seus irmãos geneticamente superiores com corpos de ferro, mas isso não significa que ele aceitaria qualquer coisa feita por eles. Ele era mais fraco, o Oda deixou isso muito evidente, mas também deixou evidente que o Sanji nunca deixou de protestar contra eles e seguir com suas convicções. Depois de ser considerado um fracasso por ter um corpo completamente humano e sonhar em ser um cozinheiro, Sanji foi aprisionado por seu pai em uma cela minúscula por 6 meses, e durante todo esse tempo, seu rosto foi coberto por uma máscara de ferro. E para surpresa de muitos que achavam que Sanji seria fragmentado e se submeteria aos Vinsmoke, sua vontade e determinação se tornaram ainda mais fortes. Por mais que o desejo de se tornar cozinheiro tenha o levado a essa situação, ele jamais desistiria de seu sonho. A gente tá falando de uma criança de apenas 8 anos de idade. Esse é só o começo da implacável vontade que o Sanji mostraria ao longo da obra. E é esse mesmo garoto que, quando ameaçado de morte, mantém a sua determinação desafiando seu próprio pai e suas ameaças. Sanji foge e 2 anos depois, ele já realizou seu sonho de ser um chefe. Mas sua ambição não para por aí. Seu novo grande sonho surge: encontrar o lendário oceano Wao Blue. E como de costume, Sanji é ridicularizado e menosprezado por isso. No entanto, esses insultos nunca serão suficientes para fragmentar sua vontade. É nesse momento então que eles são atacados pela tripulação de Zeff Perna Negra, e apesar de achar que eles o matariam, Sanji, dentre todos os tripulantes de um navio da marinha, é o único a contra-atacar, bradando que jamais se renderia sem lutar. Como se eu fosse ficar parado e deixar você me matar, eu vou te matar antes que você me mate. E vamos ser sinceros aqui, tá? Até pros mais avessos ao Sanji é impossível não notar que mesmo nessa idade, a determinação dele supera em muito a de um adulto normal. Ele é a única criança no navio e enquanto todos os marinheiros se acovardam ali, o Sanji simplesmente vai pra cima. Em resposta a essas ações, Zeff diz que se esse moleque quer tanto morrer, ele mesmo mataria. E mesmo depois de receber um chutaço certeiro capaz de destruir aço, Sanji não apenas permaneceu consciente, como clamou mais uma vez seu maior sonho e mostrou mesmo perante a morte sua inabalável força de vontade. Eu vou encontrar o All Blue.
O Sanji é alguém que nunca vai morrer sem realizar o seu sonho, e é essa disposição pulsante de superar os obstáculos à sua frente que o torna alguém capaz de se sobrepor aos outros, sejam seus irmãos, seja seu pai biológico ou até mesmo aquele que se tornaria o seu verdadeiro pai. Vemos sua última imensa demonstração de força de vontade no flashback, quando Sanji passa 70 dias sem comer. Enquanto a maioria das pessoas morreriam depois de algumas semanas, Sanji permaneceu consciente e vivo por mais de 2 meses sem comida. Mas ele não estava apenas vivo. A sua vontade, a chama de sobreviver, permanecia acesa como sempre. Eu vou viver, não importa o que aconteça. Mais uma vez, tá? O Sanji jamais morrerá sem realizar o seu sonho. Mesmo que os obstáculos para alcançá-lo sejam, cara, tão devastadores assim, né? A vontade do Sanji, a ambição do personagem é extremamente poderosa. A partir daí, Sanji descobre que Zeff sacrificou sua perna por ele e passa a sentir um enorme débito com aquele que se tornaria o seu grande mentor. E como muitos já sabem, essa dívida que Sanji concebeu ao Zeff por ser salvo em um gesto tão altruísta, fez com que ele se tornasse uma pessoa que vivia em função de outra. Basicamente, ele queria viver uma vida em forma de retribuir a Zeff o sacrifício feito. E foi nesse ponto que a maior ambição de Sanji mudou. Ele deixou seu sonho de encontrar o All Blue de stand-by, e tudo o que ele queria era compensar o Zeff e proteger o Baratie, que é o tesouro de seu verdadeiro pai. Mas vamos entender direitinho, tá? O porquê e perceber como essa mudança de sonho, né, de fato aconteceu. O Sanji é a mesma pessoa que quando era pequeno e sempre vai sonhar em encontrar o All Blue. Por mais que devido à sua natureza gentil e agradecida, ele tenha colocado o Zeff e o Baratie na frente desse sonho. Durante esse período ele estava tão obcecado em pagar essa suposta dívida que não percebeu que morrer por Zeff tornaria o sacrifício desse incrível chefe sem sentido. Até porque o que o Zeff fez na verdade também foi devido ao seu sonho, que assim como Sanji quer provar a existência do All Blue. E que apesar do Sanji viver em função dele, o verdadeiro e único sonho dessa pequena berinjela é encontrar o lendário mar onde todos os oceanos se juntam. É real, o senso de gratidão do Sanji, o sentimento de débito por ter sido alguém tão maltratado na vida e agora encontrar alguém que faz o que faz por ele, sendo que ninguém nunca tinha feito parecido, o fez viver de maneira, cara, extremamente grata, como uma forma de agradecimento pelo Zeff. Mas a verdade é que o Zeff sabia de suas verdadeiras ambições e amaria vê-lo fazer o que ele próprio não foi capaz, encontrar o All Blue e provar a existência desse mar. E só para deixar claro, né, como ninguém fez, eu me refiro a gestos específicos, porque é óbvio e muito evidente que a Sora, né, a mãe do Sanji, cara, amou ele com tudo que tinha pra amar, né, da mesma forma que o Zeff agora faz. É muito legal notar que é a presença e a postura de Luffy e Zoro que o fazem relembrar do quão importante é a sua ambição, algo que ele nunca perdeu, pois sempre esteve presente em seu âmago, assim como o Zeff muito bem sabia. Faz muito sentido que os dois despertem o Haki do rei antes dele, e na sequência, para completar o trio monstro e coroar as asas do rei dos piratas, o cozinheiro desenvolva a mesma habilidade. Não existe dívida entre Zeff e Sanji, e o garoto deve perseguir seus sonhos. E é exatamente ao ouvir Zeff querendo que ele vá embora que Sanji finalmente se permite ser verdadeiro consigo e seguir o seu coração, partir em busca de sua ambição. E isso se torna ainda mais evidente quando, mostrando iniciativa, ele é o primeiro da tripulação a pôr seu pé em cima do barril e clamar seu sonho, sendo sucedido por todos os outros chapéus de palha. Então assim, a vontade de Sanji era absurdamente poderosa mesmo quando criança. Suas ambições e sonhos eram revestidos com aço, e nenhum tipo de trauma, por mais duro que tenha sido, foi capaz de destruí-lo. A única maneira pela qual a ambição de Sanji foi alterada foi devido à sua dívida imaginária com Zeff e seu enorme altruísmo, característica gritante no personagem. A ambição de Sanji de encontrar o All Blue reaqueceu com um calor tão intenso que nunca vai se apagar. Seria isso parte da força do amor? Eu só sei que a determinação de Sanji de preservar o Baratie e Zeff foi mais uma prova de que sua ambição ainda era tão forte como sempre foi. Pra mim, tudo isso prova que sim, tá? O Sanji tem uma força de vontade absurda e certamente disposição para se sobrepor aos outros. 2. Ter potencial para seu nome ser reconhecido mundialmente.
Como um dos top 3 combatentes da futura tripulação do Rei dos Piratas, não há dúvidas que Sanji será reconhecido por todo mundo como alguém extremamente poderoso. Sua recompensa de 1 bilhão e 32 milhões de berries já é um enorme indicativo disso. Inclusive, Roger diz a Rayleigh que alguém virá para superá-los e talvez os Chapéus de Palha até superem o bando de Roger em usuários de Haki do Rei, ou pelo menos se igualem, né? Roger, Rayleigh, Oden, Luffy, Zoro e Sanji. E o Usopp também vem aí. Lá em Thriller Bark, o Sanji também diz que vai ser o tripulante que mais vai causar problemas para a marinha no futuro. Logo, seu nome ser reconhecido mundialmente é apenas questão de tempo. Inclusive, esse também é um momento essencial para mostrar o quão absurda é a determinação do Sanji. Por mais que o Zoro tenha tomado as dores de seu capitão e levado todos os logros desse feito, é inegável que o cozinheiro também estava disposto a tomar exatamente a mesma atitude por seu capitão, mais uma vez mostrando uma vontade imensurável. E obviamente há uma razão por trás de Zoro e Sanji serem os últimos sobreviventes e estarem dispostos a fazer esse sacrifício pela tripulação, uma força de vontade absurda, determinação inabalável e as asas, do Rei dos Piratas. Zoro estava disposto a se sacrificar pelo sonho de Luffy, Sanji estava disposto a se sacrificar pelo sonho de Luffy e também pelo sonho de Zoro. A ambição máxima da dupla monstro hoje não é realizar seus próprios objetivos, é acima de tudo tornar o Luffy o Rei dos Piratas, e é através do sonho dele, do seu capitão, que eles também vão realizar os seus próprios. 3. Possuir as qualidades de um rei. Essa a gente vai ter que trabalhar com mais cuidado, A maioria dos usuários de Haoshoku Haki almejam se tornar algum tipo de rei ou já possuem um título semelhante. Luffy quer ser o Rei dos Piratas, Ace era filho do Rei dos Piratas, Roger era o Rei dos Piratas, Rayleigh é o Rei das Trevas, Zoro quer se tornar o maior espadachim do mundo e é o Rei do Inferno, Shanks é o Imperador dos Mares, assim como Big Mom, Barba Branca e também o Kaido. Boa Hancock, por exemplo, é uma imperatriz pirata, assim como o Doflamingo era o rei de Dressrosa. Então parece de fato, que títulos ou cargos monárquicos, por assim dizer, possuem uma relação com o Haki do rei, e o Sanji, por descendência, é o príncipe do reino da Germa. Então, dependendo de como fosse feita ali a sucessão do trono, ele poderia se tornar até mesmo um rei. Rei dos cozinheiros, Cook King, Cook King... A galera exagera também nos pontos, mas vamos pé no chão, É claro que uma linhagem assim não justificaria uma pessoa ser usuária desse haki, senão, sei lá, o próprio Sterry aí nojentão poderia ter potencial para despertar habilidade. Mas a grande questão não é essa característica isolada, mas sim o conjunto de todos os pontos mencionados aqui, que contribuem para alguém possuir o Haoshoku. Diferente de dezenas de monarcas desse planeta, o Sanji preenche os 5 requisitos. E como só faltam 2, vamos dar aquela conferida e coroar o Sanji como um futuro conquistador. Apesar de que, Violet Purim, conquistador, a gente já sabe que ele é. 4. Manifestação do espírito. Esse ponto é um tanto quanto nebuloso por ser uma questão mais incerta, mas vamos lá, A presença de alguém pode ser contada como uma manifestação de espírito, assim como vemos com Rayleigh e Shanks. E talvez a forma pela qual vemos a manifestação de espírito de Sanji é através das chamas do Diablo Jumbo, que, tal como Oda disse, queimam com sua paixão, uma emoção do âmago do ser. Muito se especula sobre como realmente funciona essa técnica, e certamente está totalmente vinculada à modificação genética feita pela Germa, mas, recentemente, temos visto com recorrência o poder do amor sendo mencionado em One Piece, o que tem feito muitas pessoas questionarem e pensarem que a manifestação dessas chamas também pode se dar por esse fator. Então esse fogo, mesmo vinculado à ciência, pode ser uma espécie de manifestação do seu espírito, algo que raríssimos personagens em toda a obra foram capazes de fazer. E o que reforça isso é Oda já ter dito que o fogo no coração do Sanji queima muito mais que as chamas em sua perna. Então é um negócio profundo, do âmago do personagem que se manifesta. 5. Outros indícios e erros comuns. 5.1. Um dos maiores equívocos que podem associar ao Sanji é julgá-lo alguém de vontade fraca por ter deixado o bando para trás no arco de Whole Cake Island, sendo que a realidade é muito contrária a isso. Assim como fez com Zeff, Sanji colocou seus próprios companheiros acima de seus sonhos por um motivo simples. Ele queria proteger o seu maior tesouro, que hoje são os seus amigos.
O Zoro também havia desistido de seu sonho quando resolveu dar a vida por Luffy lá em Thriller Bark. O Ace também havia desistido de sua própria vida para proteger a de seus companheiros lá em Marineford. Então esse é um argumento completamente invalidado para julgar a força de vontade do Sanji. Ter feito o sacrifício que fez, sofrendo o que sofreu, mostra muito mais força do que fraqueza. 5.2 A rivalidade entre Zoro e Sanji sempre foi algo evidente dentro da obra, por mais que após o time skip, a distância entre os dois no que diz respeito à força parece ter aumentado. Agora, após o ano, é incontestável que o Sanji deu um salto em nível de força surpreendente, sendo capaz de espantar o próprio Kizaru e sorrir na cara de um serafim, que foi capaz de assustar o Yonkou Marshall the Teach, além de exigir muito de Luffy, Zoro, Lucci e Kaku. As asas do Rei dos Piratas talvez nunca tenham sido tão equilibradas como hoje para fazer com que o Deus do Sol voe mais alto do que nunca. A relação paralela que o Oda criou entre Zoro e Sanji pode se estender até a usabilidade do Haki do Rei, fazendo com que todo o trio monstro tenha essa técnica despertada, o que apenas acrescentaria um poder maior nos chapéus de palha ao terem 3 usuários de Haoshoku no bando. Então simplesmente sai todo mundo ganhando. Ter torcido contra o Zoro, ter despertado o Haki do Rei, mano, completamente equivocado. Torcer contra o Sanji e despertar o Haki do Rei, completamente equivocado. Tem que torcer pra todo mundo. Não, meu Sop... Não, calma aí, tá vendo? Calma, segura. 5.3 A sequência natural entre Luffy, Zoro e Sanji também pode indicar o despertar do Haki por parte do cozinheiro. Todos nós sabemos que esse trio tem uma sequência estabelecida com Luffy, logo depois Zoro e em seguida Sanji. Por isso, com os dois primeiros sendo usuários de Haoshoku, é possível também que o Sanji venha demonstrar essa habilidade. Inclusive, quando Rayleigh usa o Haki pela primeira vez, temos de cima para baixo o que alguns estipulam que seja a ordem de despertar do Haki do Rei no bando. Primeiro Luffy, depois Zoro, então Sanji e finalmente o Sop. E se a gente for seguir por arcos no mangá, a gente teve o ano onde o Zoro despertou o Haki do Rei, agora a gente tá no arco da ciência, e o Sanji é o guerreiro da ciência, então ele poderia despertar ali, e na sequência teremos Elbaf, onde seria também o cenário perfeito para God Usopp. Aí eu também acho que esse ponto é querer procurar pelo em ovo, o bagulho é virar open bar de Haki do Rei, também não tem problema não, pode virar, tá tudo certo. 5.4 No capítulo 936, Luffy usa o Haki do Rei e nos é demonstrado dessa forma. E logo na sequência também vemos o Sanji fazer uma expressão bem semelhante e o kanji utilizado no Haki do Rei do Luffy é exatamente o mesmo que aparece ao redor do cozinheiro dos chapéus de palha. Seria só um gagzinho ou teria algo a mais por trás? Afinal de contas, por que o Oda faria questão de mostrar o Sanji e o Luffy no mesmo capítulo com expressões tão parecidas, sendo que o Luffy estava usando o Haki do Rei e tinha uma onomatopeia ali semelhante a tudo? Talvez porque o Sanji, o guerreiro da ciência, no arco da ciência ou no próximo, despertará o Haki do Rei? É isso, meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado e eu acho sim que o Sanji tem potencial para despertar o Haki do Rei e contribuir ainda mais para a tripulação, não só como cozinheiro, porque isso ele já faz com maestria, mas também como um combatente, algo que ele também faz com maestria. Então só nos resta esperar e ver se de fato essa confirmação vai acontecer. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, meus queridos, beijo gigante, cara, excelente semana pra todos vocês, é nóis, nos vemos no próximo vídeo, valeu!